Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Para aqueles que não me conhecem, prazer, eu sou Lisa Galantini e no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho sobre ansiedade. Então, se você tem interesse sobre esse tipo de assunto, aproveita para já se inscrever no canal e deixar o seu like logo no início do vídeo. Aproveita também para compartilhar esse vídeo com algum amigo seu que esteja passando por algum momento difícil. E é isso, bora para esse bate-papo. Num dos meus últimos vídeos eu comentei que essa pandemia deu uma bagunçada na minha saúde psicológica. Eu estava muito ansiosa e a partir disso eu resolvi procurar uma ajuda de um especialista. Mas antes que eu fale aqui pra vocês o que eu fiz, o que eu tô fazendo, se eu estou melhor ou não, eu quero explicar pra vocês mais ou menos o que é ansiedade. Diferente de depressão, que é quando a pessoa sofre com algum trauma, com algum problema, com alguma vivência, história do passado, a ansiedade é aquele, não sei se é medo, mas aquela ânsia pelo futuro. A gente se preocupa tanto pelo futuro que a gente começa a se sentir mal, porque a gente fica o tempo inteiro atribulado, o tempo inteiro pensando nas consequências dos nossos atos e é muito estressante. Bom, o primeiro indício de ansiedade que eu dei na minha vida foi mais ou menos aos 9 anos de idade. Eu lembro que eu tava no recreio na minha escola e de repente eu senti uma falta de ar assim horrível. Fui correndo pra enfermaria. Eu lembro que a enfermeira me deu um Eno, um sal de frutas e melhorou. 2 dias depois eu tive a mesma coisa, voltei na enfermaria e nisso a minha mãe resolveu me levar para um psiquiatra, não, por um pediatra. Essa pediatra me examinou, fez um exame clínico, viu que eu não tinha absolutamente nada e questionou a minha mãe se a gente estava vivendo algum momento de ansiedade, algum momento de estresse dentro do lar. E na época, eu não me recordo muito bem, mas eu acho que a gente estava vivendo alguns probleminhas dentro de casa. Nada muito grave, mas foi o suficiente para deflagrar aquele quadro de ansiedade em mim. Só que nessa época os meus pais não me levaram pra nenhum psiquiatra, nem pra um psicólogo, mas eu segui minha vida normalmente. Mas eu sempre fui uma pessoa extremamente ansiosa. Uma das minhas características de ser ansiosa é falar muito rápido e eu também tenho o péssimo hábito de roer as unhas, sobretudo quando eu tô muito nervosa. E eu roo as unhas desde criança, então quando eu tô com crise de ansiedade, pode saber que eu vou estar sem unha porque eu sempre vou estar roendo. Então a minha vida seguiu, passou, não tive mais outros quadros de ansiedade, aparentemente aquilo tinha passado na minha vida. Eu passei uma adolescência absolutamente normal, não me lembro de nenhum quadro de ansiedade. A ansiedade que eu tinha era normal da minha época de adolescência mesmo, né? Coisa de escola, boletim, nota, mas nada muito fora do normal. Até que, como eu já comentei com vocês, no ano de 2010 eu descobri que eu sou diabética, que eu tenho diabetes tipo 1, e isso me causou muita tristeza na época. Mas eu meio que neguei a doença no primeiro ano, eu não queria conversar com ninguém, até que um ano de diagnóstico eu tive 2 quadros de crise de pânico horríveis. Basicamente, a minha visão deu um apagão, comecei a tremer, sudorese, taquicardia, correram comigo pro hospital, fiz milhares de exames e eu não tenho absolutamente nenhum problema e nenhum comprometimento na minha visão, senão a minha miopia que eu tenho desde os meus 6 anos de idade. Só que eu tava querendo caçar um problema. Na verdade, eu tava sofrendo todo aquele ano que eu não tinha conversado sobre a doença. Eu tava sofrendo e aquilo tava se manifestando de uma forma física no meu corpo. Passei mal essa vez, eu tava no shopping. Depois eu passei mal num domingo de noite. Até que os meus pais resolveram me levar pro hospital de novo. E nessa segunda vez eu usei cânula de oxigênio, tomei injeção, tomei o remédio debaixo da língua. Fiquei em observação por umas 2 horas, mas novamente eu não tinha nada clínico que justificasse uma internação. Só que eu continuava com uma angústia dentro do meu coração, assim, eu precisava descobrir qual era a causa do meu problema, porque aquilo que eu sentia era muito real, era muito factível, era muito palpável. Não era uma coisa, digamos assim, da minha cabeça. Eu realmente estava passando muito mal. Até que na segunda-feira eu lembro que eu fui pra faculdade e nisso a minha mãe me ligou e perguntou: Lu, você tá bem? Eu falei: ah, mãe, tô, mas eu tô com uma dor de cabeça. A minha mãe decidiu não ir pro serviço e me levou pra um cardiologista pra investigar se eu tava com algum problema de pressão, porque nessas oportunidades em que eu fui pro hospital, a minha pressão deu uma alteradinha. Então a minha mãe queria se certificar que eu não tinha nenhum problema de coração ou relacionado à hipertensão. Fui nesse cardiologista, um médico muito atencioso, a gente fez um eletrocardiograma e ele foi conversando comigo de uma forma bem calma. E depois que ele terminou o exame, ele falou: Luísa, você não tem absolutamente nada no seu coração, fiz o eletro, tá tudo normal, a sua pressão é absolutamente normal, mas eu estou te sentindo um tanto quanto ansiosa. O que tá acontecendo?
E foi aí que eu percebi que realmente o meu problema era psicológico, que eu tava com ansiedade. Mas essa visão humanitária desse médico foi tão acolhedora para o meu coração que eu entendi que eu deveria passar por aquilo, que eu não deveria ficar tão ansiosa. E eu consegui passar os próximos anos bem, sem ter feito uma terapia, sem ter procurado um psiquiatra. Até que no meu último ano de faculdade, lá em 2014, eu comentei isso até no vídeo sobre numa que fala de relacionamentos. Eu tava num namoro que já se prolongava aí por 4 anos e eu não estava mais feliz no relacionamento, e a partir de então a minha mãe resolveu me colocar na psicóloga. Eu comecei a fazer terapia. E foi aí que eu descobri que eu sou uma pessoa ansiosa e que eu preciso lidar com esse problema. Fato é que eu fiz terapia por 4 anos, eu fiz de 2014 a 2018. Me ajudou bastante a lidar com essas questões da minha doença, a lidar com as questões do meu trabalho, a lidar com as minhas questões interpessoais, né, de relacionamento. Eu consegui viver normalmente. Obviamente que com umas crisezinhas de estresse, de ansiedade aqui e ali, mas vi normal. Até que chegou o ano de 2020. Pra quem não sabe, no ano de 2019 eu fiquei noiva, né? E nós começamos, eu e meu marido, a planejar o casamento, marcamos a data. O casamento aconteceria agora, nesse ano, no dia 11 de julho. O ano de 2019 foi um ano muito estressante porque a gente tinha que tirar dinheiro de onde a gente não tinha para conseguir pagar os fornecedores do nosso casamento. Então foi aquela luta. Então quando virou o ano, a gente tava assim muito assustado porque ainda faltavam algumas despesas do casamento, mas também muito felizes porque finalmente iríamos nos casar. Finalmente a gente iria realizar o sonho. Até que poucos dias depois do meu aniversário, eu faço aniversário no dia 28 de fevereiro, estourou esse negócio de coronavírus aqui no Brasil, pandemia, quarentena, e a gente ficou muito assustado. Além da gente ter ficado assustado como todo mundo, eu acredito, eu faço parte do grupo de risco. Então, o meu casamento estava ameaçado por conta da pandemia. Eu era grupo de risco. Começaram a morrer as pessoas mais próximas da gente começaram a ficar doentes. Nisso nós tivemos que adiar o nosso casamento para o próximo ano. Nisso eu comecei a fazer o trabalho dentro de casa, o home office. Saindo muito pouco, saindo somente quando necessário para realizar compra numa padaria, para ir no médico, mas assim, a gente não ficava saindo para ficar de rolê e resenha. E isso me causou muita ansiedade. E aí vieram novas crises de pânico. Então, assim, as minhas crises de pânico, geralmente, elas estão acompanhadas de ataque cardíaco, sudorese, tremor. Até a minha respiração fica um pouco mais difícil. E eu não vou entrar muito em detalhe porque eu acho que cada pessoa tem um tipo de ataque, digamos assim, de ansiedade diferente do meu. Mas o que eu quero dizer esse ano não teve jeito, eu tive que novamente buscar um apoio, não só de psicólogo, mas também de um médico psiquiatra, para eu conseguir lidar com esse meu problema de ansiedade. Porque nós estamos, sim, é fato que estamos numa pandemia, é fato que, assim, começaram a aparecer notícias sobre vacinas, mas ainda é tudo muito incerto, a gente não sabe quando que efetivamente a gente vai ser vacinado e se essa vacina vai funcionar. E eu tava muito estressada aqui dentro da minha casa, não tava dormindo 2, 3 horas por dia, o que é péssimo, porque eu ficava a noite inteira que nem uma coruja, super estressada, não conseguindo dormir. Quanto mais eu tentava dormir, mais ansiosa eu ficava. E o meu dia seguinte era péssimo, era arrastado, era cansativo. E eu busquei a ajuda de um psiquiatra, então eu tô fazendo um tratamento multifuncional com psiquiatra e psicólogo. Na verdade, o psicólogo ainda não comecei por questões financeiras, eu ainda não tive condições de procurar um psicólogo, mas assim, tá na minha lista. E desde que eu comecei a conversar mais com a minha mãe, conversar mais com meu marido sobre isso, eu tenho um estado mais leve. E o remédio, o ansiolítico que o psiquiatra me passou, tem me ajudado sim a ficar menos ansiosa. Não é um remédio para eu conseguir conviver com as pessoas e não é um remédio assim para eu dormir. O remédio eu tomo durante a noite, mas eu sei que outras pessoas que tomam esse mesmo tipo de remédio que eu, e digo já de passagem que eu não vou falar qual remédio que é, porque cada remédio é específico, eu não sou médica, então é importante que se você está passando por qualquer problema de saúde, que você procure o seu médico específico, mas o remédio tem me ajudado a dar uma desacelerada.
Então, vai fazer um mês que eu tô tomando, já senti muita diferença e a principal diferença é conseguir dormir bem. O remédio, ele vai pausando essa minha ansiedade, não que eu não seja mais ansiosa e não que eu não tenha algumas crises de ansiedade, porque isso ainda continua acontecendo, porque eu também estou em fase de adaptação. Mas eu tô conseguindo, assim, ficar mais calma, olhar as situações mais de fora, não me envolver e não ficar, assim, extremamente chateada com tudo igual eu tava. Tô conseguindo dormir melhor e isso tá refletindo muito, assim, na minha vida pessoal, na minha vida profissional. E esse vídeo é mais pra isso mesmo, gente. Pra dar um incentivo pra vocês que a gente tá passando por um momento muito único da nossa existência. Nós nunca passamos por uma pandemia, nós nunca tivemos que ficar em casa tanto tempo, nós nunca vimos uma doença se alastrar de forma tão rápida e matar tantas pessoas em um curto espaço de tempo. Infelizmente, aqui no Brasil, mais de 100 mil pessoas perderam a vida. Então é normal que a gente não esteja no nosso normal, digamos assim. É normal que você não esteja sendo tão produtivo, é normal que você não esteja conseguindo fazer as coisas que você habitualmente fazia, porque a gente não tá vivendo no nosso normal. Então, se você tá com algum problema, assim, eu desejo de coração que você busque um auxílio da sua família, um auxílio dos seus amigos e também um auxílio profissional, sabe? De um psicólogo, de um médico, porque faz toda a diferença. E eu também tô aqui para que vocês precisarem. E é isso. Espero que o vídeo não tenha ficado muito embolado e eu abri realmente meu coração. Quero agradecer também todo mundo novo que tá chegando, tem muita gente nova. Nós já estamos rumo a 700 inscritos, esse canal cresceu muito esse ano, eu tô muito feliz. Então, pra me ajudar, já se inscreva aqui nesse canal, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com alguns outros amigos pra eu conseguir alcançar essa marca de 1000 inscritos esse ano. Então, um beijo enorme no coração de vocês, fiquem bem, qualquer coisa eu tô aqui. Tchau!